Qual empresário, qual executivo não gostaria de ter mais tempo e disponibilidade para colocar foco e atenção em questões realmente estratégicas da sua organização, pensando no desenvolvimento e no crescimento dela? Eu sou Ricardo de Almeida, consultor de desenvolvimento organizacional, e gostaria de trazer qual é o primeiro passo para essa mudança de cultura em busca desses objetivos. É fato que o dia a dia, muitas vezes tomados por reuniões e questões operacionais, nos levam a sentir como que se somente tivéssemos apagado incêndios, não colocando foco em questões realmente importantes. E a sensação que isso nos traz é de que mesmo que se o dia tivesse 48 horas, não seriam suficientes. Todo esse contexto levado no longo prazo nos faz perder o rendimento, criar situações de queda de desempenho e muitas vezes levam a situações pessoais, seja com a família, filhos, cuidados com a saúde, como alimentação, prática de atividade física. E somente paramos para rever todo esse cenário, esse contexto no qual vivemos, quando infelizmente alguma questão mais séria acontece, seja no âmbito pessoal ou profissional. A proposta da consultoria de desenvolvimento organizacional é de auxiliar empresas, porém principalmente auxiliar executivos, empresários e líderes a repensarem o seu modo de atuação, fazendo com que sejam divididas as responsabilidades, tornando mais leve e menos dolorosa a busca pelos resultados. Trata-se de uma mudança de postura, pois todo esse contexto de tomada de decisão, de facilidade em ter respostas, em ter soluções, encaminhamentos para tudo que vive dentro da organização pelos líderes, isso leva a criar essa dependência das pessoas. E isso alimenta o ego dos líderes, pois eles se sentem importantes nessa posição. E isso é quem gera toda essa dependência, fazendo com que os indivíduos se acomodem e sempre e em qualquer necessidade de uma posição, de uma tomada de decisão, de uma postura, acabem buscando o líder. Porém, essa mudança de consciência tem que surgir pelo líder e entender que para que ele possa ter mais tempo, ter mais disponibilidade, ele precisa desenvolver a equipe para que ela por si só busque as respostas às questões operacionais do dia a dia. Então, essa mudança de postura vai proporcionar o desenvolvimento não só dos indivíduos, como da organização e trazer uma melhor qualidade de vida profissional e pessoal para os executivos. Um primeiro passo nesse processo de mudança organizacional é implementar a cultura do perguntar e ouvir. Nós fomos treinados a vida inteira, principalmente em posição de liderança, a sempre ter respostas. Mas, para quebrar essa dependência, nós precisamos aprender a perguntar. E ao invés de sempre ter respostas prontas para tudo, termos perguntas que gerem reflexão nas pessoas, nos indivíduos, nos nossos subordinados, para que com o tempo eles possam por si só refletir e buscar as alternativas e encaminhamentos de solução. Trata-se de uma mudança difícil, porque vamos ter que mudar o conceito normalmente aplicado e começar a perguntar. E nesse primeiro momento é interessante entender qual é a diferença, pois existem dois tipos de perguntas, as abertas e as fechadas. Perguntas fechadas são aquelas que normalmente os líderes usam muito, trazendo: você concorda com o que estamos fazendo? Você concorda com o que está sendo aplicado? Onde essas perguntas elas só levam a resposta sim ou não, elas não geram a possibilidade de reflexão. E temos então que aprender a usar as perguntas abertas. São perguntas que levam à reflexão e trazem um contexto que a pessoa por si só vai ter que refletir e achar a resposta. Por exemplo, para essa mesma questão trazida agora há pouco, se perguntássemos: o que você acha a respeito dessa situação? Qual a sua opinião a respeito dessa possibilidade? Como você tomaria essa decisão e encaminharia essa solução? São perguntas que levam as pessoas à reflexão. E não vai ser num primeiro momento que as pessoas vão sair refletindo e tomando decisão. Porque como toda mudança
de atitude, ela requer um tempo. Então, tem que ser um processo onde o executivo vai começar a trabalhar as perguntas e aprender a perguntar, e os liderados vão começar a entender que a dinâmica mudou e que agora eles podem sim refletir, pensar e buscar meios e alternativas de tomar melhores soluções. Então tudo isso é um processo. E a segunda etapa desse processo de perguntar e ouvir é justamente ouvir. Nós muitas vezes não estamos abertos a ouvir, mas para que possamos nos conectar com as pessoas e realmente desenvolvê-las, precisamos aprender a ouvi-las genuinamente, ouvi-las com empatia, se conectando, se colocando no lugar do outro, de forma que gere essa conexão e a pessoa se sinta acolhida, ela se sinta ouvida. E essa troca de perguntar, ouvir, num primeiro momento, como eu disse, vai ser estranho. E para o executivo, esse é o grande desafio, porque normalmente ele toma decisões em questões de segundos. Vem uma questão, ele aplica uma solução e a dinâmica tem que mudar. Vai chegar uma questão e ele vai ter que trabalhar, vai ter que se envolver com a pessoa. E às vezes aquele encaminhamento que ele daria em 5 segundos, num primeiro momento vai levar 10 minutos. Mas isso é um investimento, porque com o passar do tempo, esses 10 minutos vão cair para 5, para 2, e vai chegar um momento que a pessoa nem vai mais procurar o líder. E a grande tarefa do líder é entender que o que importa são os resultados e não a forma como vai ser feita. Porque se ele quiser controlar sempre, como normalmente é feito, a forma como vai ser feito cada encaminhamento de uma necessidade, é aí que acaba sendo tomado toda a agenda, todo o tempo dele, e realmente ele cai nesse turbilhão de tarefas sem conseguir colocar foco nas questões que realmente importam. Experiência da Digo, que atua há mais de 30 anos nesse processo de desenvolvimento de pessoas, organizações, ela mostra que para se mudar uma situação ou uma empresa, é necessário que as pessoas que a compõem embarquem nesse processo de forma livre, e não vai ser através de uma liderança autocrática, muito menos através de uma liderança permissiva, que vai se buscar esse desenvolvimento, mas sim através de uma liderança facilitadora, que consegue motivar os seus colaboradores a buscar esse desenvolvimento. E como diz a frase de um escritor francês, Exupéry, se você quiser construir um navio, não chame os homens para cortar as madeiras, prepararem as ferramentas e distribuir os trabalhos, mas ensine-os a almejar a infinidade do mar. Eu sou Ricardo de Almeida, consultor de desenvolvimento organizacional, e se de alguma forma o conteúdo trazido fez sentido e você tem essa necessidade de realmente conseguir colocar foco e atenção em questões maiores para a organização, entre em contato para que juntos possamos pensar melhores práticas e maneiras de estruturar os líderes, os indivíduos e, consequentemente, a sua organização.